Olá, irmãos e irmãs, quero saudar a todos, todas, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Boas-vindas para participar de mais um culto de louvor, de adoração, de ministração da Palavra de Deus. Nós já estamos no 23º domingo após Pentecostes, nos aproximando aí já do período que nós chamamos período do Advento, no ciclo do Natal, e queremos celebrar ao nosso Deus, gratos por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado, confiando na sua bondade, confiando na misericórdia e também buscando sempre renovo da nossa vida, renovo da nossa fé, da nossa disposição para o serviço na presença de Deus. E neste momento, então, gostaria de convidar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 12, e nós vamos ler assim na palavra de Deus. Capítulo 12 do profeta Isaías, a partir do versículo 1. Diz assim: Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel, grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, que o nosso Deus seja exaltado, que nós estejamos mesmo cantando, jubilando, expressando diante de Deus a nossa alegria, a nossa gratidão. E mesmo quando nós temos as nossas lutas, nós confiamos no nosso Deus. E nós já vivemos esse tempo em que nós podemos tirar água das fontes da salvação. Diz aqui no versículo 3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Nós não estamos mais naquele tempo que estávamos debaixo da ira, mas nós estamos agora nesse tempo em que a graça do Senhor se manifestou e nós fomos consolados. Nós vamos cantar o hino da tradição metodista, o hino de Charles Wesley, Alegres Adorai, juntamente com a nossa irmã, querida irmã Lisete, musicista, que trabalha também na Faculdade de Teologia, e um grupo de vozes, e você também pode colocar a sua voz juntamente aí, cantar esse hino que expressa a nossa alegria e a nossa adoração ao nosso Deus. Cantemos louvando ao nosso Senhor. Alegres adorai ao Redentor Jesus, louvor e graças dai a quem venceu na cruz. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. O vosso Redentor sofreu humilhação, na cruz mostrou o amor que aos homens dá perdão. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor
Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado a Deus também porque através dos hinos, através dos cânticos, nós podemos louvar, nós podemos bendizer ao Senhor e expressar, ó Deus, a nossa alegria, a nossa gratidão pela Tua salvação, porque nós podemos sim tirar água das fontes da salvação. Abençoa cada vida, cada participante deste culto, ó Deus, vai ao encontro da realidade, tem misericórdia de nós, ó Deus, ministra, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção e o Teu propósito às nossas vidas, Pai. E usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Nós pedimos e nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ainda acompanhar a leitura agora na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 13. Nós temos uma palavra pastoral de orientação que também pode se aplicar às nossas vidas e que nos orienta e que nos ajuda também na nossa posição diante do nosso Deus e também perante a sociedade, perante as responsabilidades que nós temos nesse tempo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Como a gente pode ver, uma palavra bastante específica, dirigida às pessoas que na comunidade de fiéis não estavam trabalhando. Talvez até pela expectativa que eles estavam nutrindo de que a volta de Jesus seria a qualquer momento, então eles não estavam mais preocupados, algumas pessoas, com o trabalho. E essa palavra é de exortação dirigida a essas pessoas e dirigida também a toda a comunidade. Eu penso que no nosso tempo, essa não é uma questão que está pegando, né? Mas a gente tem outras questões. Por exemplo, aqui fala de quando a gente se envolve na vida uns dos outros, né, de forma desordenada, fala para a gente trabalhar pelo nosso sustento, não cansar de fazer o bem, e um alerta também quando a gente se depara com alguém que está numa situação que não é a recomendada, diz assim: não tratem como inimigos, mas advertir com o irmão. É muito diferente quando a gente adverte alguém como irmão, quando a gente abraça alguém e a gente convida essa pessoa a reconhecer qualquer caminho errado, e diferente de quando a gente julga, de quando a gente fala mal ou de quando a gente despreza a pessoa. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para que a gente possa saber lidar com todas as pessoas em todas as situações e que nós também saibamos fazer a nossa parte, com responsabilidade, com cuidado, com o temor de Deus no nosso coração. E eu convido você, então, para dirigir neste momento a sua palavra de oração, de confissão, confessando a Deus os seus pecados, reconhecendo a sua fragilidade, a sua limitação,
Às vezes a gente para diante de Deus e a gente já percebe erros, pecados que cometemos, e outras vezes a gente deixa passar, a gente não percebe. Então nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos mostre aquilo que nós precisamos confessar diante de Deus como pecado. Tem esse momento de oração e deixa Deus trabalhar na sua vida e trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós continuamos na Tua presença e, Pai, olhando para a nossa vida, nós percebemos limitações, nós percebemos fragilidades. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor, a lidar com todas as pessoas à nossa volta, para que nunca venhamos a tratar ninguém como inimigo, mas que possamos, quando necessário, advertir como a um irmão, como a uma irmã, por sabermos, ó Deus, que o Senhor tem sempre o propósito de restauração, propósito de edificação e o propósito de vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte, a fazer a diferença, para que nós tenhamos sempre uma comunidade que acolhe, uma comunidade que abençoa, e onde as pessoas sejam sempre desafiadas, ó Deus, a viver melhor consigo mesmas, umas com as outras e com o Senhor. Nos abençoa, Senhor, e acolhe as nossas vidas na Tua presença e purifica-nos, ó Deus, de todo o pecado, de todos os nossos erros, ó Deus, e aceita, Senhor, o culto que nós ofertamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E ainda quero convidar você para acompanhar a leitura no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, no versículo 2. Diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Nós sabemos que o sol da justiça já nasceu, é Jesus. E ele veio trazendo salvação para mim, para você e também para as pessoas que estiverem ainda distantes. E aí nós temos, então, uma grande responsabilidade, assim como nós temos uma grande bênção de já ter sido manifestada a salvação para as nossas vidas. Nós vamos agora apenas lembrar que temos sempre o nosso culto dominical, às 9 horas da manhã, culto presencial. Às 10 horas, a nossa escola dominical, todas convidados, convidadas. Temos também o ensaio do nosso coral, às terças-feiras à noite, e também todas as pessoas que desejarem serão bem-vindas, serão orientadas para participarem de forma correta. E lembrando também que, quando nós vamos ao culto presencial, nós podemos sempre levar alimentos para serem doados, alimentos não perecíveis, para compor as cestas, que nós chamamos Cesta do Amor, para serem oferecidas a pessoas que têm fragilidades, que estão em momento de vulnerabilidade, que precisam desse apoio. Então, vamos participar também desse reforço sempre lá da nossa Cesta do Amor. E que Deus nos abençoe. Nós vamos ter agora esse momento de louvor, um momento breve, mas muito significativo. E logo após, nós estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus mais uma vez e ministrando a Palavra de Deus aqui neste culto. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor nosso Deus.
Amém. Graças a Deus. Que bom poder cantar louvores ao nosso Deus. E agora eu convido você para acompanhar comigo a leitura bíblica no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 5 até o versículo 19. E eu convido a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e ao cárcere, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que o nosso Deus abençoe a nossa vida através da leitura e agora da reflexão da palavra de Deus. E eu gostaria então de falar com vocês um pouco sobre os valores do nosso tempo e os valores eternos. Quanto ao contexto geral da passagem, no Evangelho de Lucas, nós vemos aqui que Jesus alcançou um grande objetivo que ele traçou, que era chegar ao destino de sua viagem, chegar a Jerusalém. Na narrativa de Lucas, desde o capítulo 19, logo após passar por Jericó, onde Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, para salvar aquele homem, depois de passar por Betfagé e por Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus finalmente entrou em Jerusalém. E é importante lembrar também que ao entrar em Jerusalém, Jesus chorou à vista da cidade. Se você olhar aí nos versículos 41 a 44 do capítulo 20, nós vamos encontrar o momento. O evangelista diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Fecha aspas, lemos aqui os versículos 41 a 44, com essas palavras de Jesus, com esse lamento sobre Jerusalém. Uma cidade que não reconheceu a sua participação na paz, como está no versículo 42, uma cidade que seria cercada de trincheiras por todos os lados, seria apertada e arrasada pelos inimigos e que não seria deixado pedra sobre pedra. Jesus diz o motivo: porque não reconheceste
a oportunidade da tua visitação. Em nosso texto de hoje, novamente Jesus profere palavras duras a respeito do lugar que poderia ser considerado o coração da cidade de Jerusalém, a respeito do templo. O nosso texto mostra que os discípulos estavam maravilhados com a construção, talvez imaginando o quanto Jesus deve ter desejado estar na cidade de Jerusalém, estar ali no templo, depois da exaustiva caminhada da viagem. Eles comentam sobre a construção, sobre as pedras, sobre as ofertas, as dádivas que as pessoas tinham dado para aquela construção tão grande e tão monumental. Essas dádivas eram lembradas nos detalhes da construção. Mas diante da euforia dos discípulos com o templo, com as pedras, com a construção, Jesus respondeu: vede estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 6 que nós lemos é que está registrada essa palavra de Jesus. É importante lembrar que desde que Jesus entrou em Jerusalém, ele foi confrontado com muitas perguntas dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos e dos saduceus sobre a sua autoridade, como está lá no capítulo 20, versículo 2, sobre os tributos devidos a César, como está em 20, versículo 21, sobre a ressurreição, no versículo 28, e agora a pergunta dos seus discípulos diante de suas palavras a respeito do templo. Eles perguntaram: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Capítulo 21, versículo 7. E Jesus respondeu com advertências muito sérias para que seus discípulos não sejam enganados frente à realidade que os cerca e que estavam vivenciando. Jesus disse: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Versículos 8 e 9 do capítulo 21. Jesus sabe que as pedras, as construções e outras coisas materiais não herdam o reino dos céus. E ele quer ajudar os seus discípulos e discípulas a discernirem os verdadeiros valores do reino e a maneira de se posicionar nesse tempo do fim. De toda essa narrativa, eu quero ressaltar alguns pontos que eu penso, eu creio, nos ajudam a compreender os ensinamentos de Jesus. E o primeiro ponto é sobre os valores que precisam ser considerados. Aqueles valores, aqueles bens preciosos que permanecerão aqui e na vida eterna. É preciso lembrar que no mesmo contexto dessa conversa, Jesus falou sobre a oferta da viúva pobre. Está bem no início do capítulo 21. Aquela mulher que deu apenas 2 pequenas moedas e que Jesus disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Capítulo 21, versículo 3. Por causa dos valores eternos, é que Jesus deu valor à oferta daquela viúva pobre, que deu tudo o que possuía, que não ficou apegada às coisas materiais, e ele disse que a atitude dela será preservada para a vida eterna. Já aquela grande construção, todas aquelas plaquinhas indicando as dádivas trazidas por tanta gente, inclusive o próprio rei Davi, não representam o reino eterno. Nada disso será preservado para a vida eterna. Essas coisas todas não entram no céu. Nós aprendemos com Jesus que os valores dessa vida terrena precisam ser confrontados em nós, para que não ocupem o lugar e não nos impeçam de ver e valorizar os valores da vida eterna. Como disse o escritor de Hebreus, ele falou assim: somos herdeiros de um reino
inabalável, que se manifesta à medida em que as coisas abaláveis são removidas. Ele disse que as coisas abaláveis são removidas para que as inabaláveis sejam manifestadas. E disse Jesus: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos e irmãs, nesse tempo que vivemos, somos chamados e chamadas a acertar os nossos valores, a rever as nossas prioridades e a nos posicionarmos diante de Deus, reconhecendo o que de fato conta, o que de fato é importante, o que de fato Deus quer que esteja na nossa vida e que ocupe o lugar de prioridade. O segundo ponto é sobre as advertências, sobre a advertência para não sermos enganados pelos falsos mestres, pelos falsos salvadores e salvadoras. É uma especulação atrás da outra no nosso tempo. Nós tivemos o implante de chip da China através das vacinas. Como isso foi difundido? Como isso foi propagado? Inclusive através de canais e de pessoas que professam a fé cristã. Nós tivemos alertas da NASA para tsunamis que iriam assolar o Brasil, como se fosse já algo sendo praticamente consumado. Temos as ameaças do comunismo fazendo muita gente até pedir a volta da ditadura. E essas especulações, elas vão permeando a nossa mente, elas vão ocupando a nossa vida e nos levando a atitudes contrárias, muitas vezes, à vontade de Deus. Eu digo contrárias quando nós damos espaço para notícias falsas, quando nós damos espaço para especulação, quando nós não atentamos para a verdade do Evangelho. Quando Jesus diz é necessário que aconteçam muitas coisas, elas virão, e nós sabemos elas estão acontecendo. Precisamos lembrar, irmãos e irmãs, a hora vai chegar, mas virá como ladrão. Pode acontecer a qualquer momento para mim, para você, para todos nós. As guerras, a perseguição, as prisões, os interrogatórios, a morte, essas coisas têm acontecido todos os dias, em muitos lugares, e têm afetado muitos irmãos e muitas irmãs nossos e nossas por todo lugar. Nós oramos a Deus para que não aconteçam, para que nós não venhamos a sofrer, mas sabemos que tem irmãos e irmãs sofrendo em muitos lugares do mundo. Mas diante de todas essas possibilidades e ameaças, a orientação e o encorajamento de Jesus é que não sejamos enganados pelos falsos mestres, pelos falsos salvadores. Ele disse: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também dizendo chegou a hora. E Jesus disse: não os sigais. Está aí no versículo 8. Quantos salvadores já vieram até os nossos dias? Quantos seguidores? Quantos falsos salvadores conseguiram e conseguem muitas vezes ter acesso à nossa vida? É só olhar e ver entre as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo. E nós vamos descobrir que tem donos de igreja, pessoas que fundaram igrejas e que são contados entre os mais ricos do Brasil e alguns até mais ricos do mundo. E aí nós vamos percebendo a falsidade, nós vamos percebendo os falsos mestres, os falsos salvadores, que pedem oferta na televisão, que pedem apoio, mas que estão enriquecendo cada vez mais, com a desculpa de que precisam fazer a obra de Deus e são milionários. Jesus nos faz esse alerta: não sigais, não se enganem, não se deixem enganar. E o último ponto que eu quero ressaltar é o encorajamento de Jesus para o testemunho, em tempos em que o fim é anunciado, mesmo que, como disse Jesus, ainda possa demorar muito. O nosso chamado é para testemunhar a nossa fé em toda e qualquer situação. Nos versículos 13 até o 19 diz assim: e isto vos acontecerá para que deis testemunho,
Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós sabemos, quando a gente lê algumas das cartas, o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente, depois os relatos aí da história da igreja. Quantas pessoas foram mortas? Como que os discípulos de Jesus foram perseguidos, foram mortos, mas que como eles deram um testemunho vivo, que permanece até o nosso tempo. Dar o testemunho de uma fé viva, de uma fé coerente com um reino de amor e de justiça. Dar testemunho de um Salvador que já pagou o preço necessário. E o Evangelho diz assim: não é preciso ninguém subir ao céu para fazer Cristo descer. Dar testemunho de que não é preciso ninguém descer ao abismo para fazer Cristo subir. Não é preciso fazer nenhum sacrifício. Dar testemunho de que só é preciso crer, receber a graça de Deus em Jesus e testemunhar e perseverar até o fim. Não é em vão que o nosso texto termina com a afirmação de Jesus dizendo: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Não vamos nos preocupar com o que haveremos de responder. Jesus disse assim: assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Versículos 14 e 15. Portanto, irmãos e irmãs, discernir os valores eternos dos valores terrenos, cuidar para não sermos enganados e dar testemunho da nossa fé com perseverança, são os grandes desafios para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós saibamos discernir e escolher sempre os valores eternos. As bênçãos que nós temos nessa terra, elas são bem-vindas e elas são canalizadas também no esforço missionário que nós temos, e principalmente para que a gente consiga dar testemunho e que a nossa fé possa assim chegar a muitas outras pessoas. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus fortaleça, que Deus nos ajude, que nós tenhamos uma semana abençoada, que onde nós estivermos, nós tenhamos o propósito de dar testemunho de uma fé viva, de uma fé que faça a diferença, de ajudar as pessoas a conhecerem Jesus e as pessoas a desejarem viver com Jesus. Quero convidar você para um momento de oração, momento de dedicação, momento de você ofertar a Deus a sua vida mais uma vez. Dizer: Senhor, pertence ao Senhor. Me ajuda a perseverar lutando pelos valores eternos, mesmo que em detrimento dos valores terrenos. Me ajude a discernir e não ser enganado por qualquer falso salvador que possa aparecer, seja quem for. E também me ajuda, Senhor, a dar testemunho de uma fé viva que faça a diferença nesse tempo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a tua palavra é viva. Obrigado a Deus porque os irmãos e irmãs, todas que podem acompanhar, que podem ouvir, são teus filhos e filhas, são alvo, ó Deus, do teu amor, do teu propósito. Pai, que a tua palavra frutifique em nós, ó Deus. Obrigado pela paz, obrigado pela harmonia, obrigado, ó Deus, pelo nosso país, obrigado pelas leis, Senhor, que orientam, que regulamentam, e nós pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, todos os governantes, que o Senhor abençoe todo o povo, ó Deus, e abençoa a tua igreja que está sobre a face da terra. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte, como teus filhos e filhas, a dar testemunho da nossa fé, a viver, ó Deus, buscando sempre, em primeiro lugar, os valores eternos, aquilo que é do teu reino, ó Deus, para que ele se manifeste a cada vez mais
até que seja pleno, até que nós estejamos vivendo a eternidade no Senhor. Nos abençoa, nos guarde, nos dirige, Senhor, na tua vontade, e que a nossa vida seja para a tua glória e para o teu louvor. Que tenhamos uma semana muito abençoada, na tua presença, Senhor, e vivendo na tua vontade e dando o nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que o poder e que a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Tenhamos uma semana muito abençoada, irmãos e irmãs, na presença de Deus, vivendo com as pessoas e dando testemunho da nossa fé, em nome de Jesus. Amém.